Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E a informação que eu tenho a compartilhar aqui com vocês é algo que é extremamente relevante para a nossa visão dos próximos 4 anos, tá? Então preste atenção porque isso daqui tem uma relevância gigantesca. Pessoal, eu gostaria de convidar vocês aí para seguir aí no Insta, porque eu tô postando muito conteúdo interessante lá. Tem, assim, para quem quer aprender de fato o que é Bitcoin, o que são criptomoedas, como usar, como funciona, como ganhar dinheiro com isso, faz total diferença você acompanhar o nosso perfil aí e dar um trabalho lascado, velho. E nem sou eu não tô fazendo isso daí sozinho. É um trabalho em conjunto muito grande e a gente não tem acesso, não tem view, não tem seguidor praticamente comparado com o esforço que a gente tem. Então, se puder dar essa força, eu realmente ficaria muito grato. Então vamos lá, pessoal. Então foi feita uma publicação pelo analista Will Yu apontando a curva de adoção do Bitcoin, comparando, inclusive, com a curva de adoção da internet. Deixa eu até colocar aqui na tela para vocês. É uma matéria do Leandro França de Mello. Na verdade, ele fez aí alguns comentários a respeito do mundo e de como a coisa toda está funcionando. É muito interessante, mas o que eu gostaria de focar é justamente essa curva de adoção, tá? Então, nós estamos passando por um momento agora em que, quando a gente compara, por exemplo, a entrada das pessoas no Bitcoin para a entrada na internet, justamente a adoção do Bitcoin é algo que está crescendo de uma maneira realmente muito maior. Então, nós temos uma projeção muito forte de adoção do Bitcoin para o mundo todo. Então, algo que temos que entender, que até o Leandro ressaltou aqui na matéria que ele escreveu para o Cointelegraph, é que ainda existe muita dificuldade das pessoas utilizarem Bitcoin. Por quê? Muitas pessoas que hoje são financeiramente ativas, grande parte delas não nasceu na era da informação, ou até mesmo nasceu, só que não tem um conhecimento mediano para chegar ao ponto de usar criptomoedas com segurança. E ainda existe muito a estigma de que isso é uma moeda de bandido, e diga-se de passagem, Bitcoin já foi moeda de bandido, né? O CEO do JP Morgan, lá em 2017, 2018, que falava que era moeda de bandido, ele teria razão se o depoimento dele fosse de 2009, 2010, 2011, e realmente era a moeda utilizada por bandidos, diga-se de passagem, tá? Grande parte das transações, comparado ao que o Estado considera como crime ou não, inclusive o próprio Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos já declarou isso, que houve um momento aí que mais de 80% das transações com Bitcoin eram para produtos ilegais, tá? Não vou dizer até que ponto quais produtos eram éticos ou não, porque até então não é porque o Estado proíbe algo que aquilo talvez não seja ético de se usar, de se aplicar, enfim. Mas se a gente considera quem usa algo que o Estado não gosta que use, ou quem sonega imposto como criminoso, então 80% de fato era usado para o crime, e hoje é uma fração ínfima, chega a ser menor do que 0,5%, aliás, 0,3%, é inferior a 0,3% as ações ilícitas utilizadas com criptomoedas, já incluso a questão de sonegação de impostos, né, que eu particularmente não considero como crime, é apenas uma defesa diante da máquina estatal e realmente não existe sentido, por exemplo, você vai trabalhar 10 anos para comprar uma casa, só que se você for considerar o que você paga para o Estado, se você considerar os impostos, imposto sobre imposto e tudo mais, esses mesmos 10 anos, juntando com a questão da inflação, você vai trabalhar 20, né? Porque muita gente fala, não, são cerca de 30%, 40% é o que a gente paga de imposto. Então, esse é o imposto oficial, fora o imposto em cima do imposto, que o lojista muitas vezes ele cobra um valor mais caro no produto dele por conta de imposto. Muitas vezes tem uma série de fatores que faz com que o que a gente paga de imposto seja ainda maior, né, do que é realmente declarado. Daí a gente junta com a questão da inflação, e não a inflação que o governo fala, a inflação verdadeira, a inflação quando a gente pega todos os produtos, né? Se você pega a inflação do governo, foi 5%, foi 8% a inflação anual.
Só que daí você olha para o âmbito e compara um carro, por exemplo. Cara, o modelo 2021 para o modelo 2022 de um carro tem uma diferença de preço que é muito superior a isso. Então o governo ele seleciona ali aqueles produtos, ele fica lutando para que aqueles produtos especificamente não tenham aumento de preço. Mas e todo o resto, né? A gente não vive só com produtos básicos, a gente vive com tudo. E então assim, o cara, em vez de trabalhar 10 anos, vai trabalhar 20. Isso se ainda depois desses 20 anos ele estiver vivo, conseguir usufruir desses bens, não estiver doente. Então, como que eu vou dizer que um cara que não quer trabalhar para o Estado, que ele é um criminoso, que ele tá fazendo uma ação antiética? Antiética é o roubo que o Estado faz das pessoas. Então, assim, Bitcoin, ele em determinado momento foi moeda de bandido, mas, né, bandido aos olhos do Estado. Se a gente for pegar as estatísticas reais mesmo, a gente não sabe se em algum momento realmente foi. Mas a questão é a seguinte, então hoje existe muito golpe, existe muita dificuldade e as pessoas se aproveitam da insensatez de alguns, da inexperiência de outros, da ignorância de mais alguns, para justamente aplicarem golpes. Então muita gente tem aquele estigma, né? O que é o Bitcoin? É algo místico e tudo mais. E quando na verdade, não, é dinheiro como qualquer outro, só que a maneira de você guardar, a maneira de você transferir, a maneira de você receber é um pouquinho diferente do padrão. Mas com a entrada do Pix, com o avanço tecnológico, com a nova geração das crianças que vão se tornando adolescentes, adolescentes que vão se tornando adultos, que já são totalmente integrados às novas tecnologias, e a partir do momento que a internet chegou e todo mundo tem acesso a aplicativos de mensagem, conversa em tempo real, e já nasce conhecendo tudo isso e considerando tudo isso como normal, a partir desse momento, você tem pessoas desse naipe, assim, eu não consegui pensar em outra palavra, mas você já tem pessoas habituadas a isso, você não vai ter modificações tão grandes, tecnológicas, a ponto de, novamente, ter uma outra geração de analfabetos digitais, né? Um exemplo disso é um fotógrafo que eu conheci, ele trabalhava com fotografia em câmera analógica. Quando mudou a coisa toda para o digital, ele ficou totalmente perdido, demorou muito para ele conseguir se adequar. Agora, a gente tem uma câmera digital que a gente sabe que vai ter cada vez mais resolução, cada vez mais assistência para tirar fotos melhores com menos conhecimento sobre os critérios fotográficos, mas no fim das contas é cada vez mais fácil de operar. Então a tecnologia não vai começar a vir de uma forma que vai ser mais difícil, sempre vai ser mais e mais e mais fácil. Quando o pessoal estava no analógico e foi passar para o digital, quando as pessoas estavam em um momento em que o documento era físico e depois passou para o digital, havia uma dificuldade. Agora, quem já está no digital, para passar para um digital mais avançado, é um passo mais rápido, e é por conta disso que justamente essa estimativa de curva de adoção do Bitcoin é algo que vai ser mais rápido do que a internet, porque o mundo todo está se digitalizando, o dinheiro físico está virando digital, então a estimativa é que até 2025 temos aí 1 bilhão de usuários trabalhando com Bitcoin e criptomoedas no contexto geral. Então, só isso nos mostra que teremos aí um crescimento absurdo de volume, de valor, preço de mercado, e não importa o preço que você está vendo agora, se você está vendo antes dessas datas aí, e você fala assim, não sei se eu compro, não compro e tudo mais, cara, ó, eu não sou autorizado pela CVM a dar dica de investimento, então você não pode considerar nada que eu falar como dica. Mas não importa o preço que tiver, no meu ponto de vista, vale a pena você comprar Bitcoin. Vale a pena. E a da Cardano, vale a pena. Cara, pelo menos quase todas ali, dentro do top 10, top 20... são realmente moedas que vão valer a pena você comprar, vão ter algumas que vão subir mais, outras vão cair, obviamente, mas eu penso que é algo que, quando você pensa a longo prazo, vai valer muito a pena, e quem comprar Bitcoin hoje, quando chegar em 2025, eu acredito que vai ter uma feliz surpresa olhando esse gráfico e vendo materiais antigos de quando o Bitcoin custava bem mais barato. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e segue aí no Instagram, tá? Dá essa força. Canal Dinheiro. Até mais.